Agora, projeto. ô, Dani, me diz uma coisa aqui. Como é que ficou a sua cabeça? Porque você estava no auge da história, de repente fizeram uma novela praticamente da sua vida, né? Pegando detalhes da sua vida. Você estava com a cabeça para ser a protagonista da novela e, de repente, você tomou um baque, como se o seu barco virasse, como se você estivesse num barco navegando tranquilamente, achando que vai chegar na ilha, Sim. e, de repente, o barco, porra, do nada, ele vira. Como é que ficou a sua cabeça e que tipo de processo você fez para você reagir? Porque é até legal você falar isso, porque as pessoas que estão nos assistindo agora, às vezes elas recebem notícias que você fica arrasado e que você tem que começar tudo de novo. É como se você estivesse começando tudo de novo, porque você estava navegando é uma tranquilamente. decepção, porque é um canal que, na época, eu fiquei muito triste e decepcionada, né, naquele período, porque a Globo, para mim, eu tenho uma profunda gratidão, assim, porque eu cresci ali, né? Eu entrei ali muito nova, eu aprendi, aprendi a minha disciplina, aprendi a ter resistência, aprendi como é que funciona toda uma equipe de filmagem, um backstage, porque eu nunca entrei para fazer o meu trabalho como atriz, eu queria saber como montava a luz, onde é que eles guardavam as roupas, onde é que ficavam as fitas, quem é que escrevia o roteiro. Meus primeiros anos de Globo, eu já marquei reunião com os maiores bambambãs, os cabeças que entravam no Projac, eu marcava cafezinho, aí a secretária falava, mas qual é o assunto? Não, o assunto é particular aqui da novela que está acontecendo. Aí chegava lá, o que era? Não era nada. Eu falei, eu queria me apresentar, eu sou atriz da casa, mas eu queria saber quem é meu chefe. Então, eles ficavam meio assim naquela reunião, eram as reuniões rápidas de 15, 20 minutos, mas eu fazia questão de me apresentar como funcionária da empresa. Que legal. Japonesa Essa é danada. Eu nunca pensei. Tu tem um QI mais Não, elevado. eu nunca Agora, japonesa, pensei japonesa tem aquela coisa. Eu nunca tive aquele pensamento que acho que eu estou plantando para o futuro. Mas meu pensamento eu trabalho numa empresa, eu tenho que saber quem é meu chefe. E eu tenho que saber como eu posso ser melhor, como eu posso ser mais útil aqui dentro. Então, meu pensamento era... Realmente, eu queria ser Crescer, útil né? lá dentro e me manter lá dentro da empresa, assim. E ter um crescimento e fazer Como é que você reagiu dessa porrada que você tomou? Porque você tomou tantas porradas na No início, vida, né? triste, Você tomou... porque eu queria falar com o Walter, e eu não conseguia falar com o Walter na época. Eu queria entender se por ele estava tudo bem, se ele estava coisa, mas eu não tinha acesso ao Walter. Walter Negrão. Para entender se isso tinha sido uma decisão dele, se ele estava chateado com alguma coisa, o que aconteceu, se era uma questão da Giovana, do Léo, da produção, o que era, porque eu não conseguia entender. Assim, a justificativa clara que foi dada para mim é que eu estava 2 vezes velha para isso. Não deu para entender, né? Então, eu comecei Tu tinha assim... quantos anos? botaram uma pessoa mais velha. Quantos anos você tinha? Quantos anos você Isso tinha? foi do quê? 2017? Agora? Faz pouco tempo. Uns 8 anos aí, 5 anos, 6 anos. E eu nunca tive 8 uma anos. educação ou coisa de botar ele na parede e falar, e daí? Sua esposa que tá aí no... E afinal, você conseguiu falar com o Walter? Saber, afinal, o que Nunca aconteceu? consegui falar com o E Walter. até hoje você não sabe, até hoje você não sabe. Vamos ligar para o Walter Negrão agora, eu vou ligar para Até ele agora, hoje- Negrão. Esse é o Pelo arquivo Walter. confidencial. Walter Negrão, entra... Vamos Não, saber, Não, pô. eu, assim, Vamos saber por que não Sacanagem. botaram ela, pô. Mas assim, o que me aconteceu após disso é só coisa boa. Na Você vê, é verdade, que às vezes, essa zona de desconforto, ela me impulsionou para eu Isso que eu ia falar descobrir para você. outras habilidades e outras capacidades que eu tinha e que estava acomodada ali por uma zona de conforto, porque eu emendava um trabalho no outro. Então, todas as coisas que eu realmente queria fazer, os projetos que eu queria realmente me dedicar, eu nunca tinha tempo para isso, nunca eram mais importantes do que a demanda que eu tinha para cumprir meu contrato, que era contratos longos, né, que iam renovando a cada 4 anos, mesmo sabendo que eu ainda não ganhava muito bem na Globo, né? O meu dinheiro grosso que eu ia fazendo era de comerciais, porque eu sempre fiz bastante comercial. Pô, você fez uma de Foi telefonia que foram anos, Fiquei não 8 foi? anos. Foram... A tua história me lembra a história do cavalo. Você sabe a história do cavalo? Do A história cavalo? do cavalo é o seguinte, tinha um fazendeiro e o cavalo caiu dentro de um poço. Caiu dentro de um poço, aí o funcionário da fazenda falou, doutor, o cavalo caiu no poço, como é que fala? Vai lá, contrata um guindaste para tirar o cavalo. Quanto vai custar o guindaste? Vai custar 5 mil reais. Não, então faz o seguinte, 5 mil reais é muito dinheiro, faz o seguinte, o cavalo caiu lá no poço, então enterra o cavalo, entendeu? Não vou pagar 5 mil reais. Aí o pessoal começou a jogar areia para
para enterrar o cavalo. O cavalo estava lá embaixo do poço. Tal. Só que o cavalo lá embaixo, quando a pessoa jogava areia, o cavalo fazia assim, ó. Entendeu? A areia batia aqui Ia caindo pro na chão. lomba, pá, fazia aqui, fazia assim, fazia assim, fazia assim, fazia assim. E com essa areia que ia caindo, que ele ia fazendo assim, o cavalo, ó, ele foi chão ia subindo, ele foi subindo, foi amortecendo. subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. E quando chegou lá em cima, saiu galopando e foi embora. Ficou livre até do Moral dono. da história, às vezes a pessoa que quer te afundar, ela está exatamente te dando o fôlego para que Isso que eu você, pensei. pra que Pô, você muito possa... bom. A gratidão Entendeu? que eu tenho Tu por lembra a isso história ter do me cavalo, acontecido entendeu? A na história do na cavalo. Globo. Foi uma gratidão profunda, porque eu lembro que na época eu poderia ter tido muitas reações. Eu poderia entrar, né? Reclamação. Eu podia ter feito um escândalo, podia entrar em processo, podia ter feito tudo que eu Depressão, quisesse. podia ter entrado em depressão. Podia ter entrado em pô, depressão, mas eu sempre saí de lá com tudo isso profundamente grata por tudo que eu aprendi lá dentro. Eu tenho um amor, um carinho muito especial pela família Marinho. Sou amiga do Robertinho Marinho. Tenho um profundo amor por ele e respeito pela família. Todos os diretores que eu passei lá, o próprio Walter Negrão, o próprio Léo, que eu sempre me dei super bem com o Léo. A própria Giovana, que eu nem conheço e desejo todo o melhor para ela. Giovana teve lá no meu show outro dia, ela, o marido e todo Então, mundo. assim, Ela é as sensacional. questões que aconteceram ou deixaram de acontecer, então, cabem hoje a eles entender o porquê dessa razão. O que eu fiz com isso, para mim, só me ajudou, porque te colocar numa zona de desconforto te faz Tá vendo? cavalgar. Saiu galopando. A égua sou Exatamente. eu, essa Saiu égua aí. galopando, saiu E às galopando. vezes a gente tem ganhou muito o para mundo. dar ainda e a gente às vezes está acomodado naquele lugar que está ali, que está Exatamente. fácil, entendeu? Então, ali se Eu tive a abriu para mesma mim coisa. um caminho da direção. Eu descobri esse lugar da direção para mim, que foi o que me começou a me abrir para poder desenvolver roteiros e fazer cursos de roteiro. Depois dali, eu comecei a estudar mais ainda sobre comportamento, me envolvi mais profundamente com famílias refugiadas, né? Que eu já vinha fazendo trabalho social desde a época de Sandy Júnior. Ainda tem esse lado seu que eu acho muito legal. Logo que eu entrei, eu assumi esse lugar, assim, que virou um propósito de vida mesmo, esse compromisso lá desde Sandy Júnior com o trabalho social, mas meus últimos 8, 9 anos foram focados com famílias refugiadas. Então, foi quando eu decidi rodar um documentário também sobre famílias refugiadas. Fui para o Oriente Médio, comecei a desenvolver projetos de reassentamento de criança síria no Brasil e vários projetos que envolviam o refúgio e abrindo os caminhos para mim enquanto roteirista, diretora. Tive a oportunidade de trabalhar na Amazon Prime como roteirista, escrevendo séries. E aí, logo depois, rolou um convite da Amazon americana para escrever série lá também, em inglês. Que barato, cara. Não sabia disso. E aí segui esse meu caminho, escrevendo roteiro e comecei a entender que para escrever o roteiro e dirigir os filmes que eu queria, eu precisava entender como é que funcionava a captação e arrumar o dinheiro também. Então comecei a me empreender para um outro lado, né, de começar a entender esse lado da produção, de cavar esse dinheiro, esses recursos para poder desenvolver meus projetos. Então acabou que isso me levou para um outro lugar. De muita pesquisa, de estudo, de estudar comportamento humano, de fazer uma pós-graduação, voltar para a PUC, anos depois, fazer a pós-graduação. Essa menina é fantástica, pois é. Isso é uma mulher. Aí, Essa daí. Japonesa, meu irmão. Fiz a pós-graduação em neurociência. Neurociência, ainda tem isso, ainda dá Entrei palestra. agora, ano passado, como professora da PUC de pós-graduação de influência digital, comportamento e neuromarketing. Então, hoje eu também sou professora da PUC. E entrei no escritório de palestra, já tinha feito alguns TED Talks, né? Assim, aí eu quis entrar a fundo mesmo, comecei a pesquisar, a estudar e tô palestrando bastante. Palestrei no Japão, palestrei em Portugal. Esse ano vou palestrar em Paris também pela primeira vez. Caramba.